7 fundos imobiliários que você pode investir por menos de R$10. De fato, não ter dinheiro para investir hoje não é desculpa. Para aquelas pessoas que acham que precisa de muito dinheiro para investir, eu sinto muito lhe dizer, mas você está errado. Nesse vídeo estaremos vendo opções de fundos imobiliários que você pode investir com pouca grana. E o mais legal, eu trouxe algumas opções de fundos de vários segmentos para você ter uma ideia que existem opções aí para todos os gostos. Seja aí fundos que investem em lajes corporativas, em agronegócio, fundos de papel, fundos que investem em outros fundos. Para você ver como é bem completo, eu trouxe várias opções aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas lembrando que nenhum desses ativos é recomendação de investimento. São opções que existem no mercado, eu estou trazendo aqui para vocês tomarem conhecimento e investirem caso queira. Mas então vamos para a tela do computador, afinal de contas, tempo é dinheiro, bora lá! Só uma informação antes que eu queria dar para vocês, antes da gente estar vendo aqui os ativos que eu separei para vocês. Os fundos imobiliários, eles são fundos aí que vocês podem estar investindo e eles são isentos de imposto de renda. Então tudo que vocês investirem aqui, vocês vão ter um rendimento mensal que ele já é descontado do imposto de renda. Só para deixar claro para vocês, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a investir e não conhecem muito bem os fundos imobiliários. E outra informação que eu gostaria de dar para vocês também, principalmente para quem está começando, é que os fundos imobiliários, eles pertencem à classe de ativos aí de renda variável. Em relação à renda fixa, pessoal, os fundos imobiliários, eles pertencem a uma classe de ativos com um pouco mais de risco, pelo fato dessa volatilidade, que eles estão na renda variável, tá? Então, só para você estar ciente que para estar investindo aqui, você tem que assumir um pouquinho mais de risco. Então, caso você esteja iniciando os investimentos agora, eu recomendo você primeiro dar uma estudada ali e aplicar um pouquinho do teu dinheiro em renda fixa, para depois estar investindo aqui em renda variável. Mas no mais é bem tranquilo, é só acompanhar o canal aqui que a gente está trazendo bastante informação em relação a fundos imobiliários. Então, agora aqui na tela do computador, eu quero mostrar aqui para vocês no site do Investidor 10, tá? Que é um site que eu gosto bastante para estar analisando os ativos, e conforme eu vou explicando, eu vou mostrando aqui algumas informações essenciais que vocês têm que estar dando uma analisada para estar conhecendo do fundo antes de estar investindo nele. Então, caso vocês também queiram estar utilizando o Investidor 10, no Google você digita ali Investidor 10, é o primeiro link que vai estar aparecendo, vai abrir essa tela para vocês, e aqui nessa barra de pesquisa vocês colocam o ativo que vocês estão pesquisando, tá? O primeiro que a gente vai estar pesquisando aqui, que inclusive já coloquei na outra aba aqui, é o FGA11. Você colocando aquela barrinha e dá um pesquisar, vai abrir essa tela para vocês. Então aqui, pessoal, nesse primeiro ativo eu vou estar explicando essas abas aqui, só para vocês entenderem, e nos próximos ativos já vou sendo mais breve para a gente não tomar muito tempo. E aqui já aparece o valor da cota desse fundo. Então, para você estar investindo no fundo, você tem que investir numa cota. E essas cotas têm um valor. Então aqui, por exemplo, vamos supor que você tem R$12 e quer investir R$12 nesse fundo. Você não consegue, porque esse fundo aqui, a cota dele é R$10. Então ou você comprou uma cota ou compra duas cotas de R$10, que daria R$20, tá? Então aqui, esse primeiro fundo tem um valor de cota de R$10,04. Então aqui basicamente, nesse outro quadrante aqui, você vai estar vendo aqui o Dividend Yield dos últimos 12 meses. Caramba, Luciano, mas que nome difícil é esse? O que é Dividend Yield? Então, pessoal, essa aqui é uma métrica muito importante que a gente analisa, tá? Que o Dividend Yield nada mais é do que você pegar o valor do dividendo que você recebeu e dividir pelo valor da cota. Então, você pega aqui mais para baixo, você pode estar analisando, ó, tem o valor aqui do último rendimento, no caso ele deu 12 centavos por cota. Então, você pagando aí uma cota de R$10, você teria 12 centavos de lucro, no caso de aluguel ali, que vai estar caindo para você mensalmente pelo fato de você ter comprado essa cota. Então, o Dividend Yield nada mais é do que você pegar o valor do dividendo e dividir pelo valor da cota. Aí você vai ter um valor ali em 0, alguma coisa, aí você multiplica por 100 que ele vai dar a porcentagem aqui. No caso aqui está puxando a dos últimos 12 meses, né? 17,63. Então, essa aqui é para você ter uma noção do que você está recebendo em relação àquilo que você está investindo. Aqui temos o PVP. O que seria esse PVP aqui? Seria o preço versus o valor patrimonial. Ou seja, o valor da cota que está sendo negociado, muitas vezes não vai ser o valor do patrimônio em si dessa cota. Então aqui está sendo negociado a R$10,04. Se você rolar mais aqui para baixo, você vai ver aqui, ó, valor patrimonial por cota. O valor patrimonial dela, do que ela realmente vale, é R$9,58. Mas aqui está sendo negociado um pouco mais caro. Isso oscila bastante por conta da demanda, tá? Então, às vezes tem que analisar se realmente compensa ou não, apesar de que ele ter passado um pouquinho mais de 1. Então, sempre quando está mais de 1, é porque ele está um pouco mais caro do que realmente vale. E vice-versa, se ele tivesse menos de 1 aqui, se tivesse 0,90, por exemplo, inclusive tem uns fundos que a gente vai estar vendo mais para frente ali, que eles estão sendo negociados mais baratos, você vai ver que o valor da cota dele que está sendo negociado é mais barato do que ele realmente vale. Aqui é a liquidez diária do fundo, tá? Então aqui a liquidez diária desse aqui tá 1,5 milhão
no dia e a valorização nos últimos 12 meses. Então valorizou aqui o fundo 18,54%. Então aqui tem um gráfico que você pode estar analisando também. Esse fundo, pessoal, ele é do agronegócio, então é um fundo assim que traz algumas oportunidades para quem gosta. Eu trouxe aqui só para vocês tomarem conhecimento que realmente é um fundo aí que tem bastante potencial, aí fica a seu critério se você quiser investir ou não, tá? Então é mais uma oportunidade que eu queria trazer para vocês. Então, entendendo todas essas informações aqui que eu passei para vocês, agora vamos para o nosso próximo fundo, que também está um valor muito bom, que é o VGIA11. Ele está cotado aí em 9,47. Esse fundo aqui também pertence a agronegócio, então seria o fundo no mesmo segmento que aquele. O dividend yield dele aqui está em 17,74 nos últimos 12 meses. O PVP desse aqui está em 1, que seria aí o valor da cota realmente ao que ele vale. Liquidez diária de 5 milhões e valorização aí de aproximadamente 10% nos últimos 12 meses, tá, pessoal? Então é um fundo bastante interessante, queria trazer para vocês aqui. Fundo com uma cota aí menos de 10 reais, para você ver como não precisa ter muito dinheiro para estar investindo. Com menos de 10 reais aqui você já compra uma cota desse fundo aí e já recebe aí um rendimento mensal. Aqui embaixo você vai ter várias informações do fundo, inclusive o valor do último rendimento por cota. Esse aqui pagou 13 centavos por cota. Então se você pagou aí, um exemplo, que seja 10 reais, se tivesse pago, você teria recebido aqui mais de 1% somente nesse mês. Então os dois primeiros foram fundos aí do agronegócio. Os dois últimos que eu vou estar trazendo aqui, eu acredito que sejam um dos mais interessantes desses 7 que estou trazendo, mas lembrando que todos eles têm um valor assim razoável, bem próximo de 10 reais para você estar investindo. Esse aqui não é uma carteira de investimento, tá? Esse aqui são só fundos que têm um valor acessível para estar investindo. Para fazer uma carteira de investimento, aí eu teria que fazer um outro vídeo para explicar para vocês aí a forma que vocês têm que analisar para estar fazendo uma diversificação melhor aí dos seus investimentos, tá? Em fundos imobiliários. O foco desse vídeo aqui é trazer informações para vocês de fundos com um valor bem acessível para estar investindo. Então esse é o objetivo desse vídeo. O próximo ativo aqui é o GALG11, pessoal. O investimento desse fundo, pessoal, é híbrido. O que é híbrido? Ele acaba investindo em vários segmentos. Esse fundo, pessoal, ele investe em galpões logísticos, tá? Em imóveis físicos. Então se vir aqui mais para baixo, ó, você vai ver, ó, fundos de tijolos, ou seja, ele tem imóveis físicos mesmo, tá? Você vem aqui, ó, é um fundo que tem mais de 71 mil pessoas investindo nele, com mais de 500 milhões aí de valor patrimonial. Então é um fundo bem sólido aí, bastante interessante no segmento híbrido, caso vocês tenham interesse aí. Aqui o dividend yield dele tá um valor bacana também, mais de 10%. PVP praticamente 1 aqui, bem próximo de 1. Liquidez diária também de mais de 1 milhão e a valorização dos últimos 12 meses aqui mais de 6%. Então bastante interessante, menos de 10 reais para estar se investindo nele. Fica aí como opção para vocês, tá? Próximo fundo seria o KIZU11. O KIZU11 tá menos de 9 reais, inclusive, tá 8,51. Esse KIZU11 aqui, ele investe fundos de fundos, ele investe em outros fundos. Então, você pode estar rolando aqui, ó. Fundos de fundos é o tipo dele, títulos e valores imobiliários, pode ver que ele tem mais de 400 milhões investidos nele. Aqui o dividend yield dele também está interessante, o PVP está em menos de 1, pode ver, está 0,93. Então aqui pode ser que seja uma oportunidade, porque o valor da cotação dele está menor do que o valor patrimonial dele no mercado, entendeu? Liquidez diária mais 750 mil e valorização nos últimos 12 meses aqui mais de 11%. Próximo fundo, pessoal, que é um fundo de tijolo, é o VIUR11 ou VIUR11, como se quiser chamar. Ele está cotado aí atualmente em 7,90, 10,94 dividend yield, PVP aqui também bastante interessante, 0,87, menor que o anterior que a gente viu, inclusive. Aqui a liquidez diária dele 387 mil, valorização nos últimos 12 meses mais de 9%. Então aqui fundo de tijolo, você pode ver que tem mais 244 milhões nesse fundo, mais de 42 mil cotistas. Então essas informações são interessantes de estar sempre analisando. O último rendimento por cota que estava pagando 7 centavos, então aqui fica mais uma opção aqui para vocês estarem analisando aí, tá bom? Então agora tem os dois últimos aqui, o próximo seria o VGHF11, ele está cotado a 9,54, dividend yield de 13,31, PVP aqui está igual, então cotação dele está sendo negociada aí próximo ao valor patrimonial dele. Liquidez diária, pessoal, mais de 2 milhões e meio. Valorização aí mais de 13% nos últimos 12 meses, tá? Aqui tá um gráfico até bonito, né? Mostrando aqui a valorização dele com o passar do tempo. Aqui você pode filtrar o período, se você quiser, né? Último ano, 5, 10 anos. E aqui embaixo, como vocês podem ver, fundo de papel. Então o segmento dele é títulos e valores imobiliários, né? Então ele opera aí com dívidas imobiliárias. Valor patrimonial aí mais de 686 milhões. Mais 273 mil cotistas, pessoal.
Então fica aqui, né, o último rendimento de 10 centavos aí por cota. É mais uma opção aí para vocês estarem analisando com um ativo aí com menos de 10 reais e por cota. É bem interessante, só dar uma analisada aí. Esse site aqui ele traz muita informação. Caso vocês queiram mais algumas dicas aí para estar analisando o fundo imobiliário, deixem nos comentários que a gente vai conversando. E o último, mas não menos importante, que é o nosso queridinho MXRF11, pessoal. Esse MXRF11, como vocês podem ver aqui, ele está cotado um pouco a mais de 10 reais, praticamente 11 reais, que 10,97. Mas por que eu trouxe para vocês ele? Uma, porque ele está bem conhecido hoje em dia, né? O pessoal tem comentado bastante dele. Inclusive esse aqui eu particularmente tenho em carteira, mas esse fundo aqui pode ver que o PVP dele ele está um pouco alto, ó. O valor patrimonial dele está um pouco abaixo do que realmente está sendo cotado aqui. Então assim, às vezes ele acaba oscilando, acaba caindo próximo a 10, por isso que eu trouxe aqui. Então dependendo da oportunidade vocês podem estar adquirindo ele pelo valor de 10 reais aí, né, ou um pouco a menos ainda, mas ele está sendo cotado um pouco mais agora, o preço dele está um pouco mais salgado, mas aqui ele tem um dividend yield bem interessante. Olha a liquidez diária desse fundo, mais de 12 milhões, e a valorização dele também nos últimos 12 meses aqui é bastante interessante, mais de 21%, tá? Aqui é o gráfico, né, o gráfico dos últimos 5 anos, e aqui como vocês podem ver, olha, é um fundo de papel, né, mas ele é um segmento híbrido, então ele tem vários tipos de investimento, ele investe em vários fundos também, então é um fundo bastante interessante que eu acredito que vale a pena você estar analisando. Pode ver, tem mais de 953 mil pessoas investindo nele. Eu acredito que seja o fundo com maior investimento na bolsa, e o valor patrimonial dele aqui já passou das casas dos 2,5 bilhões, então é um fundo interessante, um fundo bastante sólido, como vocês viram ali, então por isso que eu acabei trazendo aqui para vocês, mesmo ele estando cotado aí a mais de 10 reais, tá, pessoal? Então como vocês podem ver, oportunidade tem. Hoje em dia, inclusive, nos nossos vídeos a gente acaba vendo bastante gente comentando que não consegue poupar, que não consegue investir porque não consegue fazer sobrar nada do salário. Assim, pessoal, se acompanha o canal aqui, eu tenho certeza que com o tempo vai conseguir, porque aqui eu dou várias dicas interessantes que você pode, com pouco que você ganha, fazer poupar e investir. Não só em fundos imobiliários, é claro que mais para frente eu vou estar trazendo mais opções para vocês estarem investindo, mas os fundos imobiliários eu acredito que é uma opção muito bacana, mas para quem também já investe em renda fixa. Se está começando, tem a opção ali de renda fixa também na tua carteira, tem uma reserva de emergência, porque aqui é renda variável, então qualquer oscilado que você dê ali, você acaba ficando preocupado. Por quê? Porque você não tem uma carteira muito consolidada ainda. Então investe ali em uma renda fixa, com liquidez diária, faz uma reserva de emergência bacana, depois vem aqui para os fundos imobiliários, você vê que tem opção aqui com menos de 10 reais você consegue comprar cota, então todo mês você investindo um pouco, você vai ver que você vai construindo uma carteira diversificada, uma coisa interessante ali, que no longo prazo, isso pode estar rendendo ali 10, 11 centavos por mês, mas com o tempo você comprando várias cotas, diversificando em vários fundos, você consegue criar uma carteira mais consolidada, mais diversificada e muito mais segura com o tempo, tá? Então assim, investimento é paciência, investimento é constância, não adianta você querer do dia para noite estar investindo aí muito dinheiro numa coisa que você não sabe. Então nesse meio tempo que você tem pouco dinheiro, aproveita para adquirir conhecimento, vai acompanhando os vídeos aqui no canal, vai colocando em prática ali em paralelo ali com um pouco de capital que você consegue fazer sobrar do teu salário ali todos os meses. Com o tempo você vai criar uma carteira muito interessante que vai estar um dinheirinho ali rendendo para você e o dinheiro vai estar trabalhando para você, e aos poucos as coisas vão começar a se encaminhar, tá, pessoal? Então gostou desse vídeo? Deixa um like aqui, se inscreva para motivar a gente aqui. O canal é novo, tem bastante vídeo, bastante informação já, mas acredito que eu estou no começo, ainda tenho muito conteúdo bacana para trazer para vocês aqui. Então ativa o sininho aqui para sempre quando eu colocar um conteúdo novo aí o YouTube vai estar recomendando para você e vocês não vão estar perdendo nada, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!